vamos falar hoje sobre fundamentos da fé cristã e vamos conversar especificamente sobre a ressurreição, aspectos apologéticos, ou seja, de defesa de fé, olhando pontos relacionados à história e, obviamente, também a fatos e situações que nas Escrituras são narrados e como diferentes autores modernamente têm enxergado isso e visto isso ao longo da história. Então, prepare-se que certamente Deus vai falar muito com você durante estes minutos que nós teremos à frente. Muito bem, aqui, mais uma vez, eu me apresento, eu sou o pastor Hugo Alves, então será um prazer ter você nestes momentos. Aqui eu começo com uma pergunta: qual o evento principal na história da humanidade? A gente tem que ter clareza em relação a isso. Certamente, nós conseguimos enxergar à luz das Escrituras que trata-se desse ponto aqui, que é a ressurreição de Cristo. Esse é o assunto mais importante da história da humanidade. Na realidade, toda a nossa fé deve estar ancorada neste fato, nessa situação. Nós veremos como diferentes homens nas Escrituras Sagradas creram nisso e firmaram a sua fé nisso e devotaram a sua vida, inclusive enfrentando a própria morte, por conta de crer neste fato aqui, a ressurreição de Cristo, e de que maneira isso traria também um impacto sobre a vida de toda a humanidade. Então, esse aqui é um aspecto fundamental da nossa fé cristã. Então, prepare-se para observar alguns desses fatos e algumas destas curiosidades que nós veremos mais adiante. Prosseguindo, quero ler com vocês esse ponto aqui. William Craig diz assim: o homem moderno pensou que, ao despir-se de Deus, iria se libertar de tudo o que o sufocava e o reprimia. Em vez disso, descobriu que, matando Deus, matara a si mesmo. Ao contrário desse cenário da mensagem moderna, a tradicional esperança cristã da ressurreição assume brilho e significado bem maiores. Conta ao homem que, apesar de tudo, ele não é órfão, e sim a imagem pessoal do Deus Criador do universo. A sua vida não está fadada à morte, pois através da ressurreição escatológica ele poderá viver na presença de Deus eternamente. Ainda, esta é uma esperança maravilhosa, porém, é claro, esperança que não é baseada em fatos não é esperança, mas mera ilusão, porque deveria a esperança cristã da ressurreição escatológica soar ao homem moderno como nada mais do que mera utopia? A resposta a esta está na convicção, a resposta está na convicção cristã de que um homem foi antecipadamente ressurreto por Deus dentre ou entre os mortos, como precursor e exemplo da nossa própria ressurreição escatológica. Esse homem foi Jesus de Nazaré, e sua ressurreição histórica dentre os mortos constitui o fundamento factual sobre o qual a esperança cristã é baseada. Irmãos, vemos aqui então alguns apontamentos e algumas notas muito interessantes. Veja primeiro que esse autor, William Craig, ele traz para nós a ideia de que a modernidade, e especialmente a partir dos pensamentos iluministas, e a partir dali vários filósofos buscaram tentar fazer com que a razão se dispersasse e se distanciasse da fé. Então, a partir desse momento, eles tentaram
e vários pensadores vieram buscando dissociar as duas coisas, meio que dizendo assim: se você tem fé, você se distancia da razão. Não existe associação entre fé e razão. Sendo que a gente observa que o nosso Deus é um Deus que nos chama para a racionalidade. Veja que o próprio texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz que nós devemos ter a transformação, sim, da nossa mente. Nos convida também a fazer e a cultuar Deus de maneira racional. Nós vemos de vários aspectos a própria fala de Jesus para que nós observássemos a árvore por meio do seu fruto, ou seja, não é nenhuma experiência simplesmente mística, é uma experiência também de fato, ou seja, eu observo, eu consigo notar, eu consigo perceber. Então veja que a matéria da fé, ela sim exige de nós também um poder, né, de nós observarmos e crermos sim um ser sobrenatural que criou todas estas coisas de um modo assombroso, que mantém e sustém todas as coisas, que traz e faz promessas aos homens e as cumpre ao longo da história. Essa é a maravilhosa história da nossa fé. Podemos ver isso na antiguidade e podemos ver isso se expressando ainda na vida moderna. Então essa é a maravilhosa história da fé. E a ressurreição, ela exige e nos mostra ao longo do tempo, por meio dos documentos históricos que aprove a Deus preservá-los, nós conseguimos também, por meio da razão, enxergar esses pontos. E acima de tudo isso, nós temos uma experiência com esse Deus. Então nós podemos juntar, né, todos esses pontos, esses diferentes elementos e viver a nossa vida de fé. Aqui o autor está nos chamando para nós termos esse ponto como maravilhoso. Veja, as apresentações modernas, quando nós aprofundamos nelas, nós vemos que ao tentar matar Deus na mente deles, eles vão caindo num mundo sem sentido, num mundo que ele está fadado para o aqui e agora. Não existe esperança, não existe esperança de um mundo melhor, ou seja, de justiça, de uma paz. Não existe isso, porque ao nos distanciarmos desse ser moral maravilhoso que é Deus, que é a própria expressão do amor, do bem, e a sua história mostra isso, e as pessoas que se associaram a esta mensagem também se devotam para isso, então elas acreditam firmemente que podem sim, por meio dessa pregação do Evangelho de um Cristo ressurreto, elas conseguem ter essa esperança de que, mesmo sofrendo flagelos, sofrendo dores, sendo caluniado, enfim, sofrendo várias ordens de flagelos, de sofrimentos, de castigos, eles mantêm a sua fé viva e a sua esperança bem acertada num Deus que há de ressuscitá-los e fazer com que eles estejam com Ele eternamente. Então, esse é um fato que deve ocupar a nossa mente, ocupar a nossa agenda. Então, eu te convido ainda a gente meditar ainda sobre alguns outros pontos. Vamos avançando. Aqui, então, nesse próximo documento, eu quero trabalhar essa pergunta. Então, do ponto de vista histórico, quais são os fatos que fornecem credibilidade às narrativas neotestamentárias da ressurreição de Jesus? Bom, segundo estes autores, eu não vou me atrever a pronunciar o nome de alguns deles, esses diferentes autores aqui, você pode procurá-los na internet, eles apontam 3 tópicos que devem ser considerados ao longo da história. O primeiro deles, as aparições da ressurreição. As escrituras narram isso e
outros historiadores à época de Jesus, eles também mencionam alguns destes aspectos. Por exemplo, Flávio José, ele não era um cristão, ele era um judeu, mas ele cita alguns desses pontos. Historiador como Tácito, que era um historiador romano, ele também vai nos dar elementos sobre no que cria ou no que criam estas pessoas desta seita chamada os do caminho, os cristãos. Então ele começa, a seita que eu digo a época, tá? Então como eles tratavam. Então veja, nós temos diferentes elementos para perceber, não é, como que esse fato histórico da ressurreição impactou profundamente as pessoas à época. É claro, nem todas falavam dessa forma e nem criam. Sempre há um ponto, um aspecto de dúvida na cabeça das pessoas. Mesmo porque nós sabíamos que Jesus incomodou muita gente, então ele tinha pessoas que não necessariamente o amavam, muito pelo contrário, o odiavam. Outra questão que ele fala, o fato do túmulo vazio. Túmulo vazio, esse é um aspecto. E o outro, a origem da fé cristã. Aqui ele quer mostrar para nós que era impossível haver uma fé cristã tão forte como foi vista ao longo ali do primeiro século em diante, chegando até nós, se essas pessoas não tivessem tido uma experiência realmente muito forte, muito marcante com o Evangelho. Veja que o tema da pregação dos apóstolos não era outro senão que Jesus Cristo, ele veio à terra, foi condenado pelos judeus, então pelos chefes judeus e também pelo próprio chefe romano, representante romano lá à época, no caso Pilatos, e que uma vez condenado ele foi crucificado, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então eles pregavam a Jesus ressurreto, Jesus ressuscitou, essa era a fala deles, e eles estavam dispostos a morrer por isso. Era muito forte uma fé dessa. Então estes aspectos mostram para nós sobre a validade, por assim dizer, histórica da ressurreição de Cristo. E aqui avançamos. Pois, assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Aqui estamos reparando Jesus pregando sobre a ressurreição. Veja, Jesus falou e pregou sobre a ressurreição. Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Se eu e você somos cristãos, de fato, nós devemos crer piamente, fervorosamente e pregar esta verdade cristã, que é um fundamento, que aquece a nossa fé, que mostra de fato que Deus é Deus, porque só um Deus maravilhoso pode ressuscitar os mortos. Então Jesus mostra e aponta que o Pai tem poder sim, e Deus, né, depois nós vamos entendendo isso ao longo da história das Escrituras, que Deus tem o poder de ressuscitar mortos, não apenas para aquele momento, ou seja, para o aqui e agora, como alguns fatos históricos nós vemos essas histórias acontecendo ao longo da vida humana, não, uma ressurreição superior, que trata-se exatamente de todos aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados
Então, estes para o benefício da vida eterna. Porém, outros que escolheram não crer na mensagem também terão uma experiência de ressurreição, para que assim eles sejam julgados, compareçam diante de Deus. Veja, a expressão do apóstolo Paulo é muito forte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que os próprios textos escatológicos apontam para isso, conforme nós vamos ver. Então aqui Jesus ensina sobre a ressurreição. Vamos ver mais um pouco ainda? Eu acho muito interessante esse tema para nós. Avançando, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui ela estava se referindo ao seu irmão Lázaro. Então eu estou mostrando para vocês alguns textos que reafirmam sobre esta crença dos judeus à época de Jesus sobre a ressurreição. Outro texto: e chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição. Aqui esse texto é interessante porque, vejam vocês, existia um grupo dentro dos judeus, existiam partidos, essa questão da gente ver sobre partidos políticos, partidos neste caso ali relacionados à fé, ao entendimento da fé, várias maneiras de entender a fé judaica. Então existiam os fariseus, existiam também esse partido voltado dos saduceus, existiam os zelotes, que eram os patriotas da época. Enfim, esses diferentes partidos tinham as suas posições à luz das Escrituras. Os saduceus, por exemplo, criam que não havia ressurreição dos mortos, não haveria, isso daí era história. Porém, a gente vai ver que Jesus fala sim, haverá a ressurreição dos mortos, haverá. Então Jesus vai trazer uma doutrina acerca das próprias Escrituras Sagradas de que haverá a ressurreição dos mortos. Leia depois, quando você tiver um tempinho, sobre ressurreição em diferentes textos judaicos. Por exemplo, nos profeta Isaías, nós vamos ver lá no capítulo 26, nós vamos ter, salvo engano, versículo 9, está falando sobre ressurreição. Capítulo 12 do profeta Daniel, ele vai falar sobre, no versículo 2, salvo engano, ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Vemos no capítulo 37 de Ezequiel também acerca da ressurreição dos mortos, ali falando da nação, né, e trabalhando também a sua ressurreição. Ali tem vários aspectos interessantes. Então veja que nas Escrituras Sagradas há várias e várias menções sobre isso, e aqui vemos algumas pessoas da época de Jesus falando sobre isso. Ainda mais, respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Aqui Jesus contestando exatamente os chefes ali, os saduceus, porque eles estavam tentando pegar Jesus naquele caso onde morre uma mulher, está casada com o primeiro homem, esse homem morre, e aí ele vai tendo ali uma série de irmãos, de modo que ela casou com vários destes homens, desta família, e eles queriam saber de quem que ela seria mulher na ressurreição. E aí Jesus mostra para eles, ensina para eles, revela a eles algo que vai estar lá no céu, na glória, falando: não, quando ressurgirmos dentre os mortos, no caso, quando os homens forem ressuscitados e estiverem na glória com Deus, não haverá mais essa questão do casamento do homem e da mulher como temos aqui na terra. Lá não haverá mais isso. Então, logo,
esse seu caso em relação à vida lá na glória está liquidado. Lá não teremos mais casamentos, portanto as pessoas nascem e vivem exclusivamente para Deus, ocupando várias funções. Veja, aqui há uma revelação e olha como Jesus dá um entendimento no próprio texto da sarça ardente, quando Deus fala que é Deus de Abraão, né? Tanto também de Isaac como de Jacó, ou seja, que eles, aos olhos humanos, de fato sua carne pereceu, porém a sua alma está em um estado de adormecimento, conforme nós vemos o próprio Jesus falando para a menina, Talita cumi, ou seja, menina, levante-se, né? Ela está dormindo. Ele fala para as pessoas que acompanham o evento ali fúnebre: não, fiquem tranquilos, ela não morreu, ela está dormindo. As pessoas riem dele: que absurdo é esse? E aí Jesus ressuscita a menina dentre os mortos. Mas essa menina, a Bíblia não vai falar isso, mas por uma questão lógica nós sabemos, dado um tempo depois, ela vem a morrer, ela também será levantada dentre os mortos e nós a veremos também na glória. É uma bênção, não é, irmãos? Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo. Olha só, isso aqui já em Atos. Olha como essa história da ressurreição aquece o coração de todos. E sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, olha eles aí de novo, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Aqui mostrando que o apóstolo Pedro está cheio do Espírito Santo, e ele vai pregar o que para esse povo? Qual era a pregação dele? De Jesus, anunciando Jesus e que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou. E essas testemunhas, conforme nós vamos ver, várias testemunhas também estão no meio do povo, estão em Jerusalém falando: é verdade, eu vi. Tinha ocorrido também aquele evento que deixou as pessoas atônitas sobre a ressurreição de outros mortos, quando na ressurreição de Jesus ressuscitaram também, o poder foi tão grande que ressuscitaram outros mortos, as pessoas viram. Aquele evento está abalando, ainda está no comentário do povo. Já tinha passado já algum tempo, mas o relato está vivo, eles são testemunhas disso. Avançando, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu achei interessante esse texto aqui, porque ele vai tratar exatamente sobre esse aspecto, o aspecto de quais são as doutrinas que a igreja e os apóstolos estão ensinando. Vejam aí várias doutrinas de arrependimento, do batismo, da imposição das mãos, né, para levar e consagrar as pessoas e validar a pessoa para o ministério, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vejam, eram assuntos que estavam quentes ali, sempre presentes na vida dos cristãos. Avançando ainda mais, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui o apóstolo Pedro falando para nós sobre esse importante fato, que nossa esperança apoia-se em quê? Apoia-se na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados à semelhança dele. Avançando, e alguns dos filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele, aqui já o apóstolo Paulo,
havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Veja que acabei de mostrar um texto, o apóstolo Pedro falando. Vejam que os apóstolos falavam sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus entre os mortos. E isso é muito forte. E aqui o apóstolo Paulo também trabalhando isso, e ele vai pregar isso para um lugarzinho muito tranquilo, o Areópago, ou seja, o lugar onde haviam os maiores eruditos, os maiores mestres, as pessoas mais instruídas da época estavam lá. Atenas, Grécia, o berço da sabedoria, o núcleo duro da filosofia grega. Ali pisaram homens que o mundo ainda reconhece como notáveis, os 3 grandes sábios da Grécia. Ali já pisaram Sócrates, Platão, Aristóteles, os 3 grandes sábios. Eles já pisaram ali, foram e já defenderam as suas teses ali, bem como de outros homens. E Paulo está ali pregando o que, irmãos? Pregando a Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Então, nós nunca podemos nos cansar de falar sobre este fato. Isso diferencia a nossa fé. Sabendo Paulo que uma parte dos sinédrios se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, só mais um fato aí para vocês verem como que havia sim essa cisão de pensamento entre fariseus e saduceus no tocante à parte de ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo soube jogar muito bem isso. Veja, aqui o apóstolo Paulo já está há anos, esse evento aqui, Atos 23, já passaram dezenas de anos do ocorrido, ou seja, Jesus já havia sido crucificado e ressurreto, e o assunto ainda estava quente, ou seja, forte na boca dos apóstolos e, sobretudo, ali do apóstolo Paulo. E olha só essas outras expressões: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo é muito forte. Leia o capítulo da defesa da ressurreição. Qual é o capítulo da Bíblia que trata sobre a defesa da ressurreição dos mortos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É um capítulo maravilhoso que vai mostrar para nós que todo o nosso, fecha assim o capítulo 15, que sabendo bem disso, de que nenhum dos nossos trabalhos no Senhor são em vão. Não são em vão porque nós temos uma fé que ela é viva. Cremos em um Jesus que ressuscitou dos mortos e que também há de nos ressuscitar, se assim experimentarmos a morte. Porque caso não a experimentemos a morte, para nós há um outro alento, e nós que ficarmos vivos, aí a revelação está em Tessalonicenses, seremos transformados como num abrir e num fechar e abrir dos olhos, então, como num piscar de olhos, seremos transformados e teremos essa experiência de um corpo glorificado. É uma bênção. Olha como é forte. Se não há ressurreição de mortos, então se você não crê em ressurreição de mortos, ele estava trabalhando. Também Cristo não ressuscitou. E disse mais: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Isso aqui é muito forte, hein, irmãos? Percebam? Se não há ressurreição,
Então, a nossa pregação, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Nós estamos enganando as pessoas, nós estamos sofrendo à toa. Está vendo por que os cristãos tinham esse sentimento aguerrido de defender a fé em Cristo? Eles estavam dispostos a morrer. Por que uma pessoa estaria disposta a morrer por uma mensagem frouxa, uma mensagem da carochinha, né? Uma historinha da carochinha, ou seja, uma história à toa, uma historinha que inventaram? As pessoas não se sustentam, não sustentaria a sua fé se elas realmente não crescem nisso. E apóstolos e homens, né, não estariam dispostos a morrer por uma história que não trazia para eles benefício financeiro nenhum. O que a fé em Cristo trouxe para eles de benefício financeiro, físico, poder, status? Nada. Estes homens não experimentaram isso, não experimentaram glória nenhuma humana. Eles só tinham a sua vida devastada, perdiam casas, eram arrastados das suas casas, apanhavam, cerrado ao meio, viam a sua família ser flagelada, ser violentada. E o que eles ganhavam? Pergunto isso para você, logicamente, não havia glória, não havia poder, eles não brigavam para poder do Estado, não tinha nada disso, era simplesmente amor a Jesus e crer numa mensagem superior. Isso é de deixar a gente realmente empolgado. Essa é a nossa verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, a nossa fé não é em vão, porque nós cremos em um Cristo ressuscitado. É verdadeiramente muito forte. Avançando, aqui um ponto: se você não conhece a história, então você não sabe de nada. Por isso eu estou trabalhando com os irmãos esses pontos aqui históricos. Avancemos mais algumas coisas. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, a que ele está se referindo, Mateus narrando essa história, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lembremos uma coisa, um fato: Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, tinha como propósito alcançar os judeus. Então veja que tinha que ser muito homem, tinha que ser muito crente para afirmar as coisas que Mateus havia afirmado. Veja, esse evangelho de Mateus foi escrito ali ainda num tempo muito que o assunto, aquela geração ainda estava viva, ou seja, aquela geração que tinha visto os grandes milagres, a pessoa de Jesus, a pessoa histórica de Jesus, ou seja, conheceram a Jesus, conheceram os seus milagres, conheceram a sua pessoa, viram a sua crucificação e experimentaram dessas coisas maravilhosas que estão ali narradas, dentre elas a experiência da morte e também ressurreição de Cristo. Tanto que ele mostra um evento que ocorreu. Ele era um contemporâneo, então isso está muito quente na memória dele. Ele vai falar sobre a ressurreição, não apenas dele, de Jesus, mas também de outros mortos que foram impactados por essa presença da vida na terra. Muito forte. Então as pessoas viram isso, visualizaram isso, está chamando a memória das pessoas. Veja que esse assunto não foi sendo contestado, não foi contestado, ele foi ali, foi afirmado, e pessoas testemunharam disso. Veja que um contemporâneo dele, o próprio José, não desmente, ele chama mesmo a atenção desse fato, disso que aconteceu. Muito interessante, não é, irmãos? Avançando, aqui em Hebreus,
história pula um pouco mais à frente, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha como é que essa história, eu estou querendo montar para vocês, não sei se vocês estão percebendo isso, como que as histórias vão se encaixando, como os outros autores vão relatando isso. Então, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, mostrando como os homens e mulheres diferentes, em diferentes lugares do mundo foram impactados pela mensagem e criam na ressurreição. A ressurreição deve ocupar a nossa mente, porque é ela a maior promessa que vai nos dar o maior dos benefícios, que é o benefício da vida eterna em Cristo Jesus. Essa carne corrupta vai chegar ao fim. Com isso, as suas dores, bem como a marca do pecado que está aqui, e o desejo que nos faz também pecar, vai ficar tudo aqui, vai morrer, vai perecer, e seremos, pelo poder de Cristo, ressuscitados dentre os mortos, e teremos um corpo glorificado e uma nova natureza totalmente regenerada em Cristo Jesus. Amém. Isso é muito abençoado, nós lembrarmos a nossa memória algo que nos traz esperança. E aqui uma linha de tempo, caminhando já para um terço final já dessa aula. Olha só essa ordem temporal, ela encontra-se em claramente, em uma tradição entre os apóstolos, que influenciou inclusive o apóstolo Paulo. Essa narrativa aqui que eu estou falando encontra-se em 1 Coríntios, e aí vocês vão ver ali, já eu coloco aqui a referência, salvo engano vai do 2 ao 5, versículo 2 ao 5, ou 3 ao 5, algo assim. Mas veja o que ele diz, a ordem, a sucessão dos fatos. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Irmãos, valorizem as Escrituras sagradas, defendam esta palavra de Deus, estudem esta palavra, porque ela é fonte de fé, ou seja, nos leva ao sobrenatural e à experiência com o sobrenatural, com Deus, mas também nos faz olhar para a historicidade da nossa fé e dos elementos que estão contidos nesta palavra. Não aceite negociar os valores desta palavra, porque aqueles que resolveram dar a sua vida em favor dessa palavra são encarados e são ditos e são destacados em uma galeria especial, a galeria dos heróis da fé. É isso que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus nos mostra, que aqueles homens comuns, vejam, homens comuns como eu e você, pelo fato de crer nessa ressurreição de Cristo e de que ela acontecerá também conosco, não precisamos ter medo de nada nem de ninguém, porque a nossa esperança ela é viva e há de acontecer conosco aquilo que aconteceu com esses heróis também. Seremos e veremos o nosso Mestre. 2. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque havia promessas, havia profecias a respeito disso. 3. E apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, a Cefas, e depois aos 12, apareceu também aos 12, os 12 apóstolos viram Jesus. Tomé viu Jesus. Tomé, quando ficou sabendo sobre a aparição de Jesus pelo relato tanto do que as mulheres trouxeram a eles, então as mulheres viram primeiro Jesus, Maria viu primeiro Jesus,
trouxe o relato. Pedro e João correm e veem, de fato o túmulo está vazio. Então, veja, as mulheres anunciam que isso havia ocorrido. Depois o anjo testifica para os apóstolos que, de fato, olha, vocês estão vendo, o túmulo está vazio, essas mulheres não estão loucas, o túmulo está vazio. Vem o anjo e confirma para estes homens, e depois Jesus aparece para os 12. Veja como é forte, como ele apareceu para todos eles. Então aqui está muito quente, está muito forte na lembrança deles. Ele avança ainda mais. Vejamos aqui ainda mais alguns apontamentos. Aí ele diz: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha, que imagina essa aparição, irmãos, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. É a expressão bíblica sobre aqueles que morrem em Cristo. Eles não está acabado, na verdade você vai descansar, porque o sono tem este caráter fisiológico, ele traz restauração para todos os sistemas. Então nós estamos descansando das nossas dificuldades nessa terra, estamos dormindo em Deus, seremos despertados, ressuscitados dentre os mortos. Avançando, quinto fato, depois foi visto por Tiago, mais tarde, Tiago aqui, o seu irmão, mais tarde por todos os apóstolos. Então ele vai mostrando isso. Olha só, essa é a tradição, mostrando a historicidade. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Olha só, o apóstolo Paulo já passando alguns anos do ocorrido, do fato, vem o apóstolo Paulo, que é vocacionado por Jesus, à semelhança de todos os outros apóstolos. Todos os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus. E o apóstolo Paulo não foi diferente, foi chamado por Jesus lá no caminho para Damasco, e ele foi chamado por Jesus. Depois ele se converte, tem os seus olhos lá, fica cego. Depois é orado sobre ele, Ananias vai orar sobre ele, e ele abre os seus olhos, começa a pregar. Depois ele vai tirar um tempo para ser ensinado e aprender com Deus. Isso ele narra lá em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 18, falando que ele passa 3 anos na Arábia, sendo ensinado, não por homens, vai aprendendo pelo próprio Espírito. Deus vai revelando para ele, e depois ele vai até a terra de Jerusalém. Ele vai a Jerusalém e vai se encontrar com Cefas, e vai se encontrar com Tiago, e não encontram muitos outros apóstolos, porque eles já estão se espalhando pelo mundo, levando o Evangelho, levando essa palavra. É muito bom, não é, irmãos? É maravilhoso isso. Avançando, aqui ainda acerca de outros ensinamentos sobre a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, aqueles que morrem em Cristo Jesus há de ser ressuscitado dentre os mortos. É a promessa de Jesus para os seus santos. Outro texto: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que foram ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui é a promessa do arrebatamento e da transformação também do nosso corpo. Corpo corruptível recebe agora a incorruptibilidade. Avançando, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos
se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja como é forte a fala da ressurreição, porque aqueles que haviam morrido em Cristo, então na esperança de que Deus os resgataria, foram ressuscitados. Aqueles que estavam aqui ainda na terra e que com a vinda de Jesus foram arrebatados, ou seja, raptados até Jesus, e foram agora transformados num abrir e fechar de olhos. Agora estes, ao final da grande tribulação, eles agora retornam com Cristo para pisar na terra, vão observar Jesus com a palavra da sua boca. Não existe luta física de Deus com o diabo, não, o diabo não tem esse poder, frente a Deus não. Então com a fala ele vai ser preso, aí mostrando para nós, vai ser preso, ok? 2, vencerá, Cristo vencerá como rei, aqueles que estão na batalha do Armagedon, todos aqueles que estão resistentes a Cristo, agora serão subjugados. Muito bem, Cristo pisará na terra, mas com ele traz tudo aquilo que nós vamos entender que era o mistério que estava oculto, que era Cristo. Ele agora trazendo consigo todos os seus santos. E uma vez estes santos que estão ressurretos pisam na terra, experimentam o governo de Cristo durante 1000 anos nessa terra. E aqueles que sobrevivem também o período da grande tribulação, eles vão experimentar esse governo de Cristo juntamente com a igreja. 1000 anos Deus sobre a terra, Cristo reinando sobre a terra. Imagina que período será esse? Essa nossa esperança em Cristo nos traz. Muito bem, mas após esse período de 1000 anos, Satanás é solto, tenta contra as pessoas, engana muitos. Nós veremos isso, infelizmente vai enganar a muitos e algumas pessoas vão se perder. E aí nós veremos já mais à frente o que vai acontecer. Mas aqui ele está destacando para nós de que há uma ressurreição e quais são os benefícios dessa ressurreição. Por isso que eu quis trazer isso daqui para os irmãos, que nós seremos, uma vez ressuscitados dos mortos, gozaremos uma festa com Cristo, estaremos com Ele em bodas, como se fosse um casamento, e é este casamento, Cristo casando com a igreja. E agora veremos também Ele reinando com a sua igreja. E as pessoas experimentarão, agora sim, Jesus como Rei de Reis, literalmente governando sobre a terra. Veja que Jesus no primeiro momento falou: o meu reino não é deste mundo, eu não vim aqui lutar com vocês para nada disso de poder. Meu poder consiste em tirá-los das trevas e levá-los para a minha maravilhosa luz. Este é o poder. Esse é o poder da pregação da igreja. E é isso que nós devemos nos devotar. Avançando, e o último texto que eu quero passar para os irmãos e aqui encerrar essa aula. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vejam essa experiência aqui desse texto. Estamos diante do trono, do grande trono branco. O julgamento final, o juízo final. A igreja e toda a sua história, os santos já foram ressuscitados. É a primeira ressurreição. Ressuscitaram e vão ter direito à vida eterna. No entanto, há aqueles que negarão a Jesus, bem como a ressurreição dentre os mortos. Negam a fé. Não quero isso para mim. Mesmo tendo oportunidades em cima de oportunidades. E o que vai acontecer com essas línguas e com estas pessoas? Comparecerão diante de Deus, que há de julgá-los. Jesus há de se revelar a todos eles, e todo olho verá, e toda a língua confessará, e todo joelho se dobrará, e hão de confessar Jesus. Então, esse tema da ressurreição dos mortos é importantíssimo, porque nos livra dessa segunda morte. Não podemos estar lá. Esse é um assunto que deve aquecer sim o nosso coração e levar-nos à esperança. Há uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Esse Deus que sustenta todas as coisas nos traz promessas para muito além daquilo que se restringe a esse tempo e a este momento. Então, que possamos nos fiar nisso, confiar nisso, e que possamos nos afastar disso, deste evento, porque todo aquele que não crê tem como evento e desfecho esse aqui, esse último ponto. Então, que Deus continue aquecendo o nosso coração, que permaneçamos firmes, inabaláveis na nossa fé, defendendo a nossa fé, mesmo que seja preciso darmos a nossa própria vida, porque assim fizeram os que nos antecederam. Assim nós devemos também levar esta fé. Que Deus te abençoe poderosamente, que a ressurreição e que a mensagem da ressurreição de Cristo inspire teu coração para toda a sua trajetória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.